Jesus estende a mão e salva Pedro. É o gesto do amigo do coração que ama e quer ajudar. Jesus é a mão de Deus, que nos segura, nos salva. Deus estende a mão para nós. Mesmo quando vacilamos na fé, nos momentos de tempestades que ameaçam a barca. Pegue a sua Bíblia, vamos ler com muita atenção o Evangelho do dia. Ler, rezar, meditar a palavra de Deus e ser testemunha desta palavra no meio do mundo. E peço para você se inscrever no meu canal no YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Após a multiplicação dos pães, os discípulos atravessaram para o outro lado do mar. Jesus despediu as multidões e foi sozinho para a montanha. Mas ele não está sozinho. Jesus está sempre com o Pai. No meio da noite, a barca era agitada pelas ondas, os ventos contrários, que nós também enfrentamos na travessia da vida. Jesus foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Andar sobre as águas significa que Jesus está acima daquilo que nos ameaça, Jesus está sobre a água que nos afoga. Os discípulos pensaram: é um fantasma. Significa que eles têm dificuldade de reconhecer o Mestre, sua identidade, seu poder e sua força. E Jesus disse uma frase muito bonita, uma expressão que nos alcança: coragem, sou eu. Nesta frase está a revelação de sua identidade: sou eu. O nome de Deus revelado a Moisés: eu sou.
Pedro, o líder, tomou a palavra e, assustado, com medo, pediu para ir ao encontro de Jesus. E Jesus disse para ele e para cada um de nós: vem. Pedro desceu da barca, mas logo o medo foi maior que a fé e ele começou a afundar. E Pedro gritou o nosso grito: Senhor, salva-me! Aí Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Deus estende as mãos para nós, mesmo se vacilamos na fé nos momentos de tempestades, quando os ventos são contrários. São os ventos que ameaçam, balançam a barca da igreja, a barca da família, a barca da nossa comunidade. E Jesus nos convida à fé. Ele é o Filho de Deus, que nos cura, nos salva. Paz no coração. E agora, uma bênção para você e para toda a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhe os nossos vídeos.